Olá, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. E realmente é uma bênção poder estar aqui para poder realmente passar um momento aqui meditando um pouco, nesse momento que estamos unidos aqui pela palavra de Deus e tentar refletir na mensagem que Deus tem para cada um de nós hoje. E nesse momento gostaria que nós pudéssemos começar a entoar a Deus um hino. Vamos cantar a Deus o hino Achei um Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. E seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados o tornou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento tão alegre, que dia mais feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Pronto, depois desse momento, gostaria que nós pudéssemos parar um momento e refletir um pouquinho, mas antes de passarmos a palavra de Deus, vamos orar um pouco e falar com Ele. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, é uma bênção poder estar aqui e poder refletir um pouco na Tua palavra, ó Pai. Eu não sei exatamente quem está aqui nesse momento, a olhar para esse momento, ó Pai, mas eu sei realmente que aonde quer que essas pessoas estiverem, o Senhor está com eles, ó Deus. E é por isso que nós suplicamos que neste momento o Senhor realmente venha descer até nós por meio do Teu Santo Espírito e que realmente nos dê realmente a compreensão da Tua palavra, ó Pai. São essas bênçãos que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. E pronto. A mensagem que realmente Deus tocou para que eu pudesse realmente passar e partilhar um pouco convosco baseia-se primeiramente no texto de Mateus, capítulo 22 e o versículo 34 a 40. Eu creio que é uma mensagem, ou melhor, uma passagem bíblica que já deves conhecer, mas ainda assim vamos parar e analisar um pouquinho com mais detalhes, tentar entender um pouco mais de forma minuciosa aquilo que realmente Jesus ele quis dizer quando ele transmitiu essa mensagem para nós. E vou passar aqui a leitura que diz: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos
dependem toda a lei e os profetas. É interessante ver aqui que Deus, ele, através de Jesus, quer dizer, Jesus, de certa forma, quando ele foi confrontado por esses intérpretes da lei, que de certa forma, quando nós vemos aqui a palavra lei, muitas vezes nós ficamos com aquela noção de que lei se refere apenas aos mandamentos em si, mas aqueles são os intérpretes da Bíblia, de certa forma, ou melhor, a Bíblia que eles tinham acesso no período em que eles viviam, ou seja, o Antigo Testamento. Então, pessoas que, de certa forma, eles tinham acesso à Torá, ou seja, aos livros da lei, e eles conheciam muito bem a Bíblia. E eles, de certa forma, queriam tentar pegar Jesus de jeito. E com esse objetivo, eles quiseram fazer com que Jesus ele colocasse, de certa forma, alguma preferência ou dissesse algo que eles pudessem usar contra Jesus. Mas nesse momento, Jesus ele foi realmente sublime. Ele passou e conhecia muito, mas muito bem a palavra de Deus. Tanto que aqui ele fez uma citação bem clara e óbvia de um outro texto que está, na verdade, em Deuteronômio. E eu gostaria que nós pudéssemos abrir, porque lá acho que consegue demonstrar de forma bem mais clara aquilo que realmente Jesus queria dizer. E em Deuteronômio 6, versículo, nesse caso, 4 em diante, que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E é esta a palavra que realmente foi proferida por Deus. E que Jesus ele citou, porque na verdade é a palavra que ele mesmo também proferiu de certa forma. Agora vamos para reanalisar um pouco. Jesus ele faz como que uma alusão a um versículo que na verdade faz um resumo de toda a lei. Mas quais são as implicações que estas leis, que estes dois mandamentos, que na verdade são um resumo de todos os mandamentos, o que eles implicam na nossa vida diária? Qual é a consequência de certa forma? Porque se nós apararmos e analisarmos uma questão aqui que aqui diz, o primeiro grande mandamento foi o que Jesus disse, amarás a Deus acima de todas as coisas. E aqui, a citação que ele fez foi do versículo em Deuteronômio, que diz de uma forma bem mais clara: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, realmente é um mandamento que diz que nós devemos amar a Deus realmente acima de tudo, com todo o nosso ser. Mas é interessante que o segundo mandamento que ele profere, ele diz que nós devemos amar ao nosso próximo como a ti mesmo. Ou melhor, como a nós mesmos. Ou seja, de forma clara, ele quer dizer que, já que eu estou cá, eu devo realmente amar a ti, que está aí desse lado, como a mim mesmo. Eu devo fazer a ti realmente tudo aquilo que realmente eu gostaria que pudesse ser feito a mim. Então, se eu não gosto realmente que venham até mim e que mintam para mim, então também não devo mentir. Se não gosto que realmente as pessoas venham até mim e que que me machuquem, que façam coisas que possam, de certa forma, me causar mal, eu também não devo fazer a uma outra pessoa qualquer. Por quê? Porque aqui diz de forma clara: não devo fazer a outra pessoa aquilo que eu não quero que façam também a mim. Só que esse mandamento tem uma questão que eu gostei de analisar um pouco mais convosco. É que ele diz que devemos amar ao nosso próximo, a pessoa à nossa à volta, como a nós mesmos. Mas a questão que eu faço é: será que nós nos amamos? Será que eu realmente me amo e que eu ajo da forma que deveria ser para comigo mesmo? Será que o amor que eu sinto por mim mesmo é um amor genuíno? Pode parecer algo meio, sei lá, uma pergunta meio óbvia, né? Claro que eu me amo, não é? Afinal,
Eu gosto de fazer coisas que eu não queria. Eu estou vivo, eu quero realmente viver, eu quero fazer coisas que possam me tornar realmente feliz. Mas uma coisa simples, por exemplo, todos nós sabemos que, por exemplo, nós devemos cuidar da nossa própria saúde. E nós sabemos, de forma clara, coisas que acabam por destruir a nossa própria saúde. Que é hábitos, por exemplo, cigarro, fumo, ou cigarros, ou bebidas, ou ingerir certos alimentos que acabam por, de certa forma, ser mais prejudiciais ao nosso corpo, como, sei lá, frituras, qualquer médico que nós formos, eles dirão de forma clara: deves reduzir frituras, deves reduzir isso, deves reduzir aquilo, praticar mais exercícios físicos, dormir na hora certa e fazer coisas que vão, de certa forma, prolongar a nossa vida ou fazer com que nós possamos viver de forma mais confortável e melhor possível. Mas quantas vezes, muitas vezes, nós negligenciamos esses aspectos porque, pronto, para nós, tanto faz. Eu posso viver mais 2 anos ou menos 2 anos, para mim não faz diferença. Muitos dizem isso. Muitos dizem: para que eu tenho que cuidar da minha saúde agora se todos vamos morrer na mesma? Agora a questão é essa: alguém que profere essa frase realmente se ama como deveria amar? Alguém que, em vez de procurar cultivar hábitos que vão prolongar, de certa forma, a sua vida, não só prolongar a sua vida, mas fazer com que possa viver de forma mais agradável possível, mais confortável. São coisas que vão nos proporcionar uma melhor vida. São coisas que demonstram que nós realmente nos amamos. E eu posso falar da questão de saúde, mas posso falar de outras coisas quaisquer. Mas posso falar em outros aspectos. Mas tudo isso reflete uma questão: o amor humano, o amor que nós temos para com nós mesmos, é muito imperfeito em muitos aspectos. Nós não amamos a nós mesmos como nós deveríamos amar, muitas vezes. E ele diz aqui que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Agora, se eu não cuido de mim como deveria ser, como que eu vou cuidar de uma outra pessoa, sabendo que eu realmente não faço comigo aquilo que eu deveria fazer? Porque a régua com que eu devo medir a outra pessoa sou eu mesmo. E é essa a régua que Deus estabeleceu. É um critério que, de certa forma, reflete a forma como nós deveríamos agir uns com os outros. Mas se nós não amamos a nós mesmos, como é que vamos amar o nosso próximo? Há tantas pessoas que, infelizmente, acabam por tirar sua própria vida por diversos motivos, quer por questões mais emocionais ou por outras coisas que acontecem com eles. Mas se, infelizmente, o ser humano é capaz de conseguir chegar até esse ponto, isso demonstra que, infelizmente, há algo que está realmente incompleto no nosso amor para nós mesmos. Ela falta algo, porque só amar a nós mesmos não é suficiente. E é nesse ponto que entra o primeiro e o grande mandamento. Por quê? Porque aqui diz: amarás, pois, a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Jesus diz de forma bem mais clara: amarás a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. Ou seja, eu devo amar a Deus e não há nenhuma régua. Ou seja, eu não devo amar a Deus como a mim mesmo. Porque o amor que eu tenho para comigo é totalmente imperfeito. É cheio de falhas. E Deus, ele é um ser realmente supremo. É um ser que age de uma forma que nós não podemos realmente compreender. E o que ele pede a nós é um amor acima do amor para comigo mesmo. Quando ele fala comigo: eu quero que, meu filho, eu quero que tu me ames, eu não quer dizer que eu possa amar a ele como eu me amo. Não. Por quê? Porque ele realmente exige um amor mais perfeito. Tanto que Jesus, quando ele
esteve aqui mesmo na Terra, ele também proferiu e disse mesmo, se nós abrirmos um pouco, mesmo em Mateus 11, sim, em Mateus 10, nesse caso, sim, Mateus 10, versículo 34 em diante, aqui diz: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre nó e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão a sua própria casa. E ele diz aqui: Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa passagem pode parecer meio forte, eu sei que é forte, porque qualquer um, eu não sou pai, mas eu sei que há pessoas que podem estar aqui a me assistir, que sabem o quanto realmente é doloroso o, o imaginar sequer ter que amar a Deus mais do que o seu próprio filho, ter que se calhar abrir a mão do seu próprio filho por causa de Deus. É uma questão delicada e o próprio Abraão, ele testemunhou isso na prática. Mas isso mostra de forma clara que o amor que Deus ele exige de nós é algo muito mais do que isso. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Ele é a fonte de todo e qualquer, eu não diria sentimento, porque o amor não é só sentimento, mas tudo realmente que é de bom vem de Deus. E Deus é a fonte do amor. E é só a partir do momento em que nós passamos a buscar mais a Deus e a compreender mais a Deus e a nos entregar de forma mais completa a Deus, é que nós passamos a realmente amar as outras pessoas e principalmente a nós mesmos. Quantas pessoas não foram salvas de suicídios, muitas vezes, porque passaram a entender e a perceber realmente que o seu valor está muito além daquilo que é a vivência humana. Ao perceber que Deus ele se entregou para nos salvar. Ou seja, Deus ele nos ama de tal forma que ele doa a sua própria vida para nos amar. E ele tem ele coloca tanto valor em nós que nós mesmos muitas vezes nós não percebemos. E é só a partir deste momento, quando nós olhamos para Deus e percebemos o valor que ele dá para nós, o valor que ele coloca em cada um de nós, é que nós podemos perceber realmente o quanto ele nos ama. E é neste momento que nasce o amor verdadeiro e genuíno a Deus. Por quê? Porque amar a Deus é uma reflexão, é, é uma expressão que vem como reação ao amor que Deus já tem por nós. Como diz o próprio Paulo, ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, quando nos criou, quando enviou seu próprio Filho para nos salvar. E é por isso que eu posso dizer que hoje eu amo a Deus. E é por isso que aqui vem realmente essa mensagem que Deus ele quer nos transmitir, que Ele não quer que nós possamos usar apenas aquilo que é a nossa própria vida como uma régua para que nós possamos o amar, mas que nós possamos compreender o quanto Ele nos ama. Ele nos ama tanto que entregou a sua própria vida para mim e por você estar aí desse lado. E é por isso que quando nós compreendemos realmente o verdadeiro valor do amor que Deus tem para cada um de nós, é nesse momento que vamos conseguir olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor nos ama tanto, me ama tanto, que deu tudo. E eu? O que é que eu posso te dar? O que é que eu posso te dar, Deus? Então vou dar também tudo. E é assim que nós vamos começar realmente a perceber o verdadeiro amor que Deus tem por nós. E é por isso que fica aqui essa mensagem, esse apelo que Deus tem. Eu não falo só para as pessoas que estão aqui do outro lado, mas
principalmente para mim também. Porque eu sei muitas vezes que eu faço coisas que refletem o quanto eu muitas vezes não cuido de mim mesmo, que não refletem o meu amor por mim mesmo, quanto mais o amor com outras pessoas à minha volta. Mas que Deus possa cultivar em mim e em ti o amor genuíno. Que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Que esse possa ser o desejo realmente colocado em nós, por intermédio do Espírito Santo. Amém. E é nesse momento que eu gostaria que nós pudéssemos entoar o hino, o amor nos faz contente. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. O mundo tem tristezas e cheio está de dor. O amor então busquemos, perdidos ao Senhor. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. E quando enfim a vida de luta se acabar, no céu também iremos o amor de Deus louvar. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Depois desse belo hino, vamos passar para um momento de oração e agradecer a Deus também. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, obrigado a Deus por esse teu amor tão grande, tão genuíno, que o Senhor demonstrou por intermédio do teu Filho Jesus, ó Deus. E é tão bom poder perceber que o Senhor não nos ama com réguas humanas, ó Pai. O Senhor não nos ama com réguas perecíveis, com réguas imperfeitas, mas o Senhor nos ama com sua própria régua, que está bem além da nossa percepção, ó Pai. E é por isso que nós queremos que esse amor que nós podemos ver em Ti, Senhor, possa também nascer em nós, nascer em mim, e nascer nessa pessoa que está aqui neste momento, ó Pai, também, a orar comigo, ó Deus. E é por isso que eu te suplico, ó Deus, que o Senhor realmente faça brotar em nós o Teu realmente divino amor, ó Deus. Que nos ajude a cuidar de cada um de nós, das pessoas à nossa volta, e fazer o melhor que nós pudermos, ó Deus. Eu te agradeço por tudo quanto o Senhor já é por nós, por tudo quanto o Senhor já fez, e por tudo quanto o Senhor ainda será por nós, ó Pai. Deixo tudo nas Tuas mãos, com um coração extremamente grato, ó Deus. Amém. E pronto, é uma honra, foi um prazer poder estar aqui contigo. E espero que realmente possam continuar a ter uma ótima semana e que Deus continue realmente a vos abençoar e a nos abençoar a todos.